Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. A nossa proposta de hoje, a nossa ideia de hoje, quem não pegou aí o papel e a caneta, por favor, peguem agora para a gente conseguir começar. Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Prontinho. Abri o chat. Massa. Então, pessoal, como a Lud falou, eu me chamo Júlia, eu moro aqui no Rio, moro no interior do Rio, numa cidade que chama Cachoeiras de Macacu, e estou aqui hoje para falar com vocês sobre processos criativos na elaboração de projetos, certo? E para essa nossa oficina de hoje, eu acho que é legal, importante falar, que ela é uma oficina bem introdutória, então a gente vai ter várias reflexões, histórias, casos, provocações aí para vocês. Mas a ideia também dessa oficina é que ela seja um pouco mais participativa. Então eu vou pedir para vocês fazerem algumas coisas que podem parecer um pouco estranhas em alguns momentos, tipo fechar o olho, fazer alguma coisa com papel e caneta, mas fica o convite para se entregar um pouquinho a essa experiência, para a gente poder viver essas 2 horas da forma mais completa e plena possível. Sobre como é desenvolver um projeto. Normalmente, quando a gente cria um projeto, a metodologia que normalmente eu uso é uma metodologia baseada numa coisa que chama pensamento de design, design thinking. E um designer é uma pessoa que inventa coisas. Ela pode inventar processos, ela pode inventar serviços, ela pode inventar negócios, ela pode inventar 1000 coisas diferentes. E aí, quando a gente está falando de desenvolver um projeto baseado nesse pensamento, eu tenho aí essas 5 coisas principais como passos que eu queria compartilhar com vocês. E a gente vai navegar por cada uma delas, fazendo exercícios e dando exemplos. Então, a primeira coisa é empatizar. Eu imagino, vocês já tiveram aí algumas rodas de conversa, de acolhimento, e eu imagino que vocês já saibam o que é empatizar. Empatizar é se colocar no lugar do outro, é entender, não só de forma racional, mas de forma mais profunda, de onde e por que aquela pessoa está fazendo o que está fazendo, de onde ela está partindo. E a minha primeira história, ela tem exatamente a ver com empatizar. Só que às vezes a gente fica muito no mental, no empatizar, e eu queria testar um exercício para a gente poder empatizar, que vai usar um outro sentido nosso, que é a audição. E aí, para esse primeiro exercício, eu queria que todo mundo fechasse os olhos para escutar o som que eu vou colocar, tá? Só isso, só ouvir com atenção o som. Então, fechem os olhos agora, por favor. Confio que vai estar todo mundo de olho fechado. Beleza, todos de olhos fechados. Agora eu vou colocar o som. Beleza. Agora, por favor, podem abrir os olhos. E aí eu quero ouvir, pode escrever no chat, e quero ouvir uma ou 2 vozes sobre como esse som fez você se sentir. Sim, uma máquina, e uma máquina bem grande, mas é uma máquina, às vezes uma pessoa ou outra já fez o tipo de exame que essa máquina faz.
é essa máquina aqui, uma máquina de ressonância magnética, eletromagnética. E a minha primeira história, que é sobre empatia, ela é exatamente sobre essa máquina que vocês estão vendo aí. Essa máquina, ela foi desenvolvida por engenheiros e médicos e etc., mas ela foi aperfeiçoada por uma pessoa chamada Doug, um cara lá dos Estados Unidos, que fez um modelo novo, super moderno e tecnológico de máquina, que, tipo assim, ganhou prêmios de design, porque era super moderno e tudo mais. E aí o Doug, um dia, foi no hospital para ver a máquina sendo usada. Só que, para quem não sabe, a Ademir, que está falando que é super silencioso, se vocês nunca fizeram esse exame, é esse tubo que tem uma esteira que você deita e você tem que entrar, tipo, você entra no tubo, você tem que ficar muito parado, e esse barulho que vocês escutaram é o barulho que a máquina faz em volta de você, com ela super pertinho, assim, ó. Então é um negócio super claustrofóbico, fica na sua cabeça esse barulho muito alto e você tendo que ficar parado. E aí o Doug foi lá olhar essa máquina sendo usada e chegou uma menina novinha, de mais ou menos 10 anos, que já tinha feito alguns outros exames. E quando ela chegou, o técnico, né, que é quem opera a máquina, ficou daquele jeito, meio sem graça, né? Porque o Doug estava super animado para ver a máquina sendo usada, e quando a menina chegou, ela começou a chorar. Chorar muito, ficar muito mal, ficar com muito medo, muito nervosa. E ele não estava entendendo, e ele perguntou para o técnico o que estava acontecendo. Ele falou, olha, normalmente, quando crianças vêm aqui fazer esse exame, essa é a reação delas, porque elas têm muito medo e tudo mais. E aí, o que acontece? A gente, normalmente, para conseguir fazer o exame em crianças pequenas, a gente tem que sedar elas, a gente tem que anestesiar elas para que elas fiquem bem paradinhas, não fiquem com medo, se tremendo lá dentro. E aí, Doug, que tinha todo esse rolê de ganhar prêmio, não sei o quê, uma máquina super maneira, não sei o que lá, ficou tipo, cara, bom, essa máquina pode ser muito boa tecnicamente, mas ela não é boa para as pessoas que usam ela, certo? E Doug, em vez de ficar decepcionado, mas deixar as crianças lá sendo sedadas, ele resolveu pesquisar como é que ele poderia fazer essa máquina ficar mais tranquila, mais confortável para crianças. E aí ele foi para um outro lugar lá dos Estados Unidos e foi pesquisar exatamente essa metodologia que eu estou usando como base hoje, que é o Design Thinking, pensamento de design. E a primeira fase dessa metodologia é a empatia, que é sobre o que a gente está falando agora. E aí, o que o Doug foi convidado a fazer com esse desafio que ele tinha, que era tornar a máquina mais amigável para crianças? Ele foi conversar com crianças, com responsáveis, com pediatras, com pessoas que faziam museus de crianças, com professores. Então, ele foi entender a realidade das crianças pela perspectiva de todo mundo que trabalha com crianças, inclusive com elas mesmas, certo? Para que ele pudesse criar uma experiência para aquela criança que estava entrando ali que fosse menos assustadora e que fosse mais amigável. O que Doug fez? Doug não só mudou completamente a ambiência da sala, mas Doug também fez uma narrativa, uma contação de histórias para aquela criança. Então, esse é um dos exemplos. Cada sala tinha uma história que a criança ia entrar ali para fazer. Então, nessa que a gente está vendo, é um navio. Então, a criança vai e aí ela escuta uma história de como ela vai entrar no navio e que, para navegar, ela precisa ficar bem parada dentro do navio. E depois que ela sai, ela pode pegar um tesouro do baú do pirata. Então, ela não está entrando ali para fazer um exame, ela está entrando ali para viver uma história dentro do navio. E aí, uma das soluções que o Arthur falou também é
houve a ambiência dessa sala como se ela estivesse entrando numa espaçonave. E aí eu amei que, tipo, quando chegava naquela segunda parte, que é um barulho mais, tipo, batendo, assim, eles falam assim para a criança, olha, presta atenção, quando começar um barulho mais forte, tem que ficar bem paradinho, porque significa que a nave está entrando no modo turbo. Presta atenção nesse momento, sabe? Então, é uma solução simples, não teve que mudar muita coisa no design da máquina, até porque esses barulhos, a proximidade, isso tudo é para você conseguir fazer o exame da melhor forma possível, mas você conseguiu criar uma experiência um pouco mais amigável. Só que isso só foi possível porque o criador dessa máquina teve a humildade e teve o tempo para empatizar com a pessoa que usa essa máquina, que eram as crianças, certo? Então, esse é meu exemplo 1, voltado para empatia. A segunda parte, ou seja, a segunda etapa, digamos assim, quando a gente está desenvolvendo um projeto, é uma etapa de criação, que tem muito a ver com criatividade, com imaginação, mas que nós, adultos, temos muita dificuldade de sermos criativos, primeiro porque a gente foi muito tolhido, né? Até chegar na vida adulta ou até adolescente, falando o quanto a gente estava errado de fazer as coisas, certo? Mas também porque a gente tem muito medo de ser julgado, das pessoas falarem que a gente está errado, das pessoas rirem da gente. E a escola, ela não ajuda muito na gente, né, da gente conseguir exercitar essa nossa criatividade e imaginação, porque a escola, ela fala que só tem uma opção. Então, ou é A, ou é B, ou é C, sabe? Ou você acertou a questão, ou você errou a questão. Ou você tirou X, nota X na prova, ou você tirou nota Y na prova. E aí, uma coisa que eu sempre reflito, e já trabalhei também com crianças no Fundamental 1, é sobre como, se você pedir para crianças darem explicações sobre coisas, muitas delas, dependendo da idade principalmente, têm menos medo do julgamento. E quando a gente tem menos medo do julgamento, a gente pode ser mais criativo. Então, eu gosto de dar um exemplo de uma autora bem famosa, que se chama Clarice Lispector, e ela fez um livrinho, ela anotava todas as coisas que os filhos dela falavam que ela achava engraçada, ou interessante, ou poética. E uma das coisas que ela anotou, é uma história que eu acho muito fofa, é um dos filhos dela pequeno, que virou e falou assim, mãe, hoje eu vi um tufão. E aí a Clarice, tipo, como que você viu um tufão, meu filho? Ele falou, era um tufão, mãe, mas ele era tão pequenininho, que ele só mexia umas folhinhas ali do outro lado da calçada. Ou seja, uma explicação de um tufão, de como que as folhas mexem. E aí, esse pensamento que dá muitas ideias diferentes, muita imaginação, muita criatividade, muitas possibilidades, é o pensamento divergente. Então, quando a gente tem divergência, a gente tem diferenciação, a gente tem um espectro maior, a gente tem várias opções. E quando a gente tem convergência, a gente tem uma afunilação, a gente tem uma resposta certa, uma possibilidade. E quando a gente está na fase de desenvolvimento de projetos, a gente sempre passa por esse momento de divergência, de pensar em muitas ideias diferentes. E aí eu queria treinar isso com vocês agora, rapidamente. Então, isso que vocês estão vendo na imagem é um clips, correto? Um clips de papel. E aí, o que eu queria que a gente pensasse? O clipe de papel, qual é a função dele? Unir dois papéis que, em princípio, estariam separados. Mas o nosso exercício agora, não escrevam nada ainda, é de pensar e nomear a maior quantidade possível de usos para um clipe de papel que não seja juntar papéis. Tá? Então, pense nesse objeto que você pode mexer nele, abrir, fechar, quebrar, fazer da forma que você quiser. E aí, sobre pensamento divergente, foi isso que a gente treinou juntos agora, todo projeto tem fases de divergência e fases de convergência. Então, existem momentos que você tem que
usar sua criatividade e ter muitas soluções, e existem momentos que você tem que tomar decisões estratégicas para que você possa testar aquele produto ou serviço que você está criando, tá? Beleza, vamos para a terceira coisa, que é prototipar. Eu imagino que alguns de vocês já saibam o que significa essa palavra. Mas para dar um exemplo, ou melhor, para explicar o que significa prototipar, acho que é legal a gente pensar um pouco quais são os brinquedos que vocês faziam, construíam quando eram pequenos, quando eram crianças. Imagina se você é Bianca, uma empresária mirim, só que é uma pessoa, tipo, com muito dinheiro, e aí você resolve que, cara, eu vou fazer um carrinho para vender. Aí você desenha, você paga alguém para botar lá o desenho no computador, depois você paga alguém para produzir as peças, aí você vai e monta, e depois de gastar a maior grana com essa galera toda, com material, tudo, você percebe que a rodinha não roda. Imagina o desespero, a quantidade de dinheiro que você não gastou fazendo isso. Por isso que é importante prototipar, para que a gente encontre os erros e os desafios antes da gente investir muito tempo e dinheiro naquilo, certo? Então, o protótipo é a versão mais simples que você tem da sua ideia. E por isso que é importante prototipar com o que você tiver à mão. E se o seu projeto é um serviço, por exemplo, se você está, sei lá, montando um restaurante, também dá para prototipar um serviço. Então, você vai, sei lá, testar como que os pedidos vão chegar na cozinha. Então, vai fazer mesa por mesa, vai receber vários, aí fazer todos os hambúrgueres de uma vez, todas as batatas de uma vez. Então, também dá para prototipar o serviço. Mas a ideia do protótipo, principalmente se a gente está desenvolvendo o projeto, é testar o mínimo produto viável. Testar a forma mais simples que você consegue, com os materiais que você tem, a sua ideia. Então, esse é o meu exemplo. Alguém sabe o que é isso? O que é essa máquina aí de $400? É a primeira versão do mouse da Apple. Então, isso que vocês estão vendo na esquerda, eventualmente virou aquilo que vocês estão vendo na direita. Espero que todo mundo aqui já tenha visto, já tenha usado um mouse. E se você é um pouco mais... Porque hoje em dia, né, a gente usa muita coisa touch, muita coisa no celular, e tem gente que não tem computador. Mas se você lembra, o mouse, quando ele foi criado, hoje em dia ele tem aquela luzinha, né, embaixo, que é aquele sensor. Mas há algum tempo atrás, ele tinha aquela bolinha, que dava até para tirar e brincar com aquela delícia, aquela bolinha que era maciça. E aí, gente, como que esse produto de $400, quase R$2.000, virou essa máquina, né? Esse acessório que era bem mais acessível do que R$2.000 só o mouse, certo? Então, essa foi a versão que a Ideal, que é uma empresa que trabalha com pensamento de design, com design thinking, criou depois de passar por essas fases que eu estou contando para vocês. Depois de empatizar e observar, depois de prototipar, de testar, de repetir esse processo. Então, esse foi o resultado, que é o mouse Lisa, que baixou de $400 para 35, ou seja, R$2.000 para 100 e pouco. E a forma que eles fizeram isso é muito maravilhosa, que foi exatamente quando eu fui morar na Califórnia, eu visitei a Ideal. E eles têm, tipo, espaços na empresa que são espaços, tipo, umas salas que você tem, tipo, todo tipo de material, mas, tipo, material simples. Então, tem lápis, caneta, garrafa de vidro, garrafa de plástico, estojinho,
várias bolinhas diferentes, várias fitas diferentes, vários arames diferentes, tinta, tipo, coisas aleatórias ali. E exatamente em um desses laboratórios da IDEO foi criado o mouse, com duas coisas muito simples. Alguém consegue chutar qual foi a versão protótipo do mouse? Que materiais que eles usaram? 2 materiais simples que todo mundo tem em casa. Ou quase todo mundo. Alguém chuta? Madeira É difícil. Madeira e vidro, não. São coisas que vieram, tipo, que você usa assim, no seu dia a dia. Plástico. Plástico. Caixa de remédio, cadarço de sapato. Vou parar a tortura. O que eles usaram, gente? Uma embalagem de margarina e um desodorante Rolon. Juro para vocês. Essas duas materiais para fazer a primeira versão do mouse. Então, eles pegaram a bolinha do desodorante Rolon e a caixinha da margarina ali, ó. Uma coisa juntaram com a outra para testar a usabilidade desse produto. Porque ele teria que ser menor, porque ele teria que ser mais fácil de mexer, porque ele teria que ser mais barato, então teria que ser uma caixa. E aí, dessa caixa, será que é melhor não ter um sensor? Como é que a gente vai fazer para essa coisa se mexer de uma forma que seja simples, mas que seja mais mecânica, que não tenha que ser um sensor? Enfim, 1000 pensamentos. Mas, cara, uma das maiores empresas de design do mundo começaram com o desodorante Rolon e a caixinha de margarina. E aí criaram o mouse Lisa, que é esse... Opa, desculpa. Que vocês estão vendo aqui. Em 1983. Então, criaram essa versão nova do mouse. Então, esse é meu exemplo para mostrar a importância de prototipar. Tudo começa com coisas simples, galera. E aí, unida a essa necessidade de prototipar, a gente tem a necessidade de testar o que a gente está fazendo. E essa coisa de testar, ela é importante que a gente consiga sempre testar o quanto antes dentro de um projeto. Por quê? Quando você está desenvolvendo uma coisa, você está, às vezes, muitas horas, muito tempo debruçado sobre aquele assunto e pensando naquela solução. E você pode até ter muitas ideias boas e que façam sentido para o seu usuário, porque você passou lá pela fase de empatia, você passou lá pela fase de criação, você prototipou. Só que, às vezes, vocês já tentaram revisar vocês mesmos um texto que você fez e leu muitas vezes? Você não consegue achar os erros. E, às vezes, uma pessoa, ela vai ler uma vez e ela fala, ih, essa letra aqui está trocada. Rapidamente. Por quê? Porque ela está com uma visão fresca daquilo. E o teste, ele é exatamente para isso. Para a gente ver se a nossa hipótese, que é aquele produto, serviço, projeto que eu desenvolvi, se ele realmente está servindo para a pessoa que eu quero impactar de forma positiva. E aí, sobre o teste, vou de novo, apesar de trabalhar em escola e amar, falar sobre como a escola adora falar para a gente que errar é péssimo, certo? A gente é muito julgado quando a gente erra na escola. Mas a real é que o erro é uma forma de aprender. Eu tinha um professor que falava uma coisa que eu acho muito bonita, que é como se a coisa que você quer atingir, o acerto, né? A coisa que você quer conseguir chegar, é um fruto muito cheiroso e muito delicioso numa árvore cheia de galhos. E você está ali, ó, subindo e sentindo aquele cheiro para chegar naquele fruto. Só que você vai e sobe num galho, porque você acha que é o caminho para chegar naquele fruto, mas não é aquele galho. Então você desce e escolhe outro caminho. Só que esse galho que você foi e que não era o caminho certo para chegar no fruto, é um galho a menos. Você está conseguindo agora saber que você está mais perto de chegar naquele fruto, porque você já tirou uma das possibilidades ali, certo? Então, o exemplo que eu trouxe sobre a importância do teste, de você mostrar para as pessoas o que você está fazendo desde o início,
para receber feedback, para receber críticas, é da Conferência do Fracasso, que é uma conferência mesmo, um evento que começou lá nos Estados Unidos, e meio que o ídolo, o mascote da Conferência do Fracasso é o Leonardo da Vinci, que é uma pessoa multitalentosa do Renascimento, que o cara era desenhista, matemático, engenheiro, tipo assim, ele era tudo, ele fazia tudo. E ele sempre quis criar uma máquina que voasse, mas ele nunca conseguiu criar essa máquina. Mas só as tentativas dele, o que ele deixou de herança dos cálculos, da engenharia, dos desenhos e tudo, ajudaram a humanidade a criar outras coisas e a chegar mais perto desses sonhos que Leonardo da Vinci tinha. E a Conferência do Fracasso, ela é literalmente um momento que as pessoas separam para falar sobre todas as coisas que, quando eles estavam fazendo projetos, desenvolvendo produtos, etc., que deram errado. Então, é uma conferência para você falar sobre, desculpe as palavras, mas as cagadas que você fez. E a ideia é exaltar o erro como uma coisa natural, como um caminho possível quando você está produzindo coisas novas. Exato, várias ideias fracassadas temos todos, né? Mas o diferencial é a gente valorizar isso, em vez de esconder ali para debaixo do tapete. Então, sempre testar o seu produto ou serviço o mais rápido possível, para que você entenda quais são os erros que você está cometendo e para que a pessoa que é o seu usuário, o seu cliente, a pessoa para quem você está produzindo, possa te dar esse presente que é falar aonde você errou. Porque dessa forma você consegue melhorar o seu projeto, o seu produto, o seu serviço. E aí, o meu último desafio para a gente, a última etapa, digamos assim, mas já vou explicar um pouco mais sobre elas, é sobre planejamento. E minha provocação, quando a gente fala sobre planejar, cada pessoa tem uma forma de ver o mundo diferente. E quando eu falo de planejamento, eu coloco aqui para a gente não planejar sozinho. Exatamente porque é interessante a gente ter outros pontos de vista. Mas esquece isso por agora. E o que eu quero fazer com vocês... Ai, meu Deus, espera aí. E o que eu quero fazer com vocês é o exercício que a gente vai usar o papel e a caneta, tá? E então, se alguém não pegou o papel e a caneta, esse é o momento. Pode ser um papel de rascunho, pode ser qualquer caneta, lápis, o que você quiser. O importante é ter uma coisa que escreva. E o que eu vou pedir para vocês fazerem é o seguinte: que vocês desenhem uma explicação de como fazer uma torrada com pão de forma. É só isso a instrução. Então, esse é um exercício que é feito por essa pessoa falando técnico, palestrante e tal, e ele faz esse exercício, gente, com pessoas do mundo inteiro, de vários continentes, de várias idades, e o que ele mostra é que cada pessoa tem essa visão de mundo completamente diferente, e cada pessoa tem um estilo diferente para explicar uma coisa que é simples. Então, nesses desenhos, que foram os que ele mostrou, ele dá alguns exemplos, né? Então, assim, tem gente que desenha a pessoa, tipo, a pessoa comendo, tipo, a Yuna desenhou o alienígena comendo. Tem gente, tipo, nesse canto superior direito ali, como vocês estão vendo, que é assim, gente, pão, fogo. O fogo vai ser na torradeira, na panela, no forno, não importa. É isso que faz uma torrada. Então, é uma pessoa super pragmática. E o que a gente pode ver é que cada pessoa tem uma inteligência diferente para explicar as coisas. Então, tem gente que é mais focada na experiência do ser humano, tem gente que tem uma visão super objetiva, tem gente que é mais específico, mais metódico, quando vai explicar o passo a passo, então tem muitas etapas. Tem gente que é
mais sobre a experiência, tipo, emocional de fazer aquilo, então o formato, né, do pão, aquela coisa. E o que é interessante quando você está desenvolvendo um projeto é exatamente você poder explorar com um grupo de pessoas essas múltiplas habilidades. Então, isso a gente às vezes não consegue. A escola ela tende a mostrar para a gente só um tipo de habilidade específico. Eu tenho um amigo que virou um designer mesmo e programador surreal, tipo assim, muito maneiro, muito incrível. E, tipo, ele repetiu 2 vezes na minha escola, sabe? Porque a inteligência dele não era de sentar, fazer prova, não sei o quê. Ele é um criador. Ele é uma pessoa que, tipo, vê as coisas de uma forma super visual. E essa diversidade, quando a gente está criando um projeto, ela é muito importante, porque a gente tem que ter vários perfis dentro desse grupo. Então, a gente tem que ter a pessoa que é muito fazedora, a gente tem que ter a pessoa que é super do planejar, a gente tem que ter a pessoa que vai cuidar das pessoas, que vai conseguir empatizar e ouvir e conversar e praticar a escutativa com a pessoa para quem você vai fazer o projeto. A gente tem que ter uma ótima comunicadora, então gente que é muito boa de rede social, que está sempre ligada nas últimas tendências, no que está acontecendo. Então tem espaço para múltiplas habilidades quando a gente está falando de desenvolvimento de projetos. E essa diversidade, esses diferentes perfis e pontos de vista são essenciais. Beleza, falei para vocês sobre os 5 passos, mas agora eu quero retomá-los e adicionar um outro e explicar como esses 5 passos, apesar de eu ter colocado eles em ordem, eles não são necessariamente uma coisa linear. Então, quando você está desenvolvendo algum projeto, algum produto, algum serviço, você sempre tem a oportunidade de repetir as etapas e na ordem que for necessária. Então, às vezes, você está lá na fase de teste e você percebe que o projeto que você criou, cara, ele não é bom para o usuário que você pensou. Talvez ele seja bom para outro usuário, para outro cliente, para outra pessoa, para outro impactado. Então, vou ter que voltar lá para a fase de empatia. Pode ser... E, por exemplo, a fase de planejamento, que é essa que eu coloquei como última, na verdade, ela perpassa todo o percurso, porque você sempre tem que planejar quais são as etapas que estão acontecendo para frente, certo? Então, você está sempre voltando em cada uma das etapas e repetindo esse processo em cada uma das etapas. É uma coisa bem louca, é um fractal, digamos assim. Então, não entrem nessa de que vai ser uma coisa linear. E nem que vai ser uma coisa fácil. Um projeto, quando você está desenvolvendo, nossa, eu fiz muito projeto, desde, tipo, ajudar a construir casa, horta, até fazer formação de juventude, ser professor, tipo, tudo, fiz 1000 projetos. E quanto mais você puder interagir com as pessoas que são do seu grupo, vai ser uma experiência mais desafiadora, mas ao mesmo tempo mais reconfortante, que vai te trazer mais experiências interessantes e bacanas, sabe? Vale muito a pena se relacionar. E tem uma frase que eu amo, que eu sempre uso nos meus projetos, que é: se não é divertido, não é sustentável. Então, é claro que vai ter conflito, é claro que vai ser difícil, que as pessoas vão discordar, mas é importante a gente saber e ter inteligência emocional para discordar de uma forma que a gente consiga seguir juntos, que a gente consiga ir para frente e que a gente consiga encontrar algum tipo de diversão, mesmo que pequena, durante o processo. Porque se for para ser maçante o tempo inteiro, não é sustentável. A gente não vai conseguir chegar no final se a gente ficar com uma vibe muito pesada o tempo inteiro. Mas isso é para outro papo, outra conversa. Bom, então essa é mais ou menos a estrutura de um desenvolvimento de projetos. É claro que dentro de cada uma dessas etapas existem 1000 ferramentas e coisas que vocês precisam praticar. Mas o que eu queria era fazer essas provocações para como vocês podem ser cada vez mais criativos e usar de cada vez mais exemplos para desenvolver o projeto de vocês, que vai ser uma jornada aí super incrível junto com o CIEDES daqui para frente. Beleza?
Então, fica aí meu e-mail, meu LinkedIn, estou à disposição se quiserem mais referências, tirar dúvidas, se precisarem de apoio no desenvolvimento de projetos, fiquem à vontade para falar comigo. E acho que é isso.